Olá pessoal, vamos fazer a questão 2 do capítulo 6 de limites de funções do elo. Da nossa lista é a lista 2, questão 3, tá? Então, seja f uma função de x em R, A pertencendo aos pontos de acumulação de x, a fim de que exista o limite de f de x quando x tende a A, é suficiente que para toda sequência de pontos xn em x menos A com limite de xn indo para A sequência f de xn seja convergente. Veja bem, o que a gente quer mostrar? Esse suficiente que aqui, né, significa que essa parte aqui é a nossa hipótese e essa parte que está antes do suficiente é a nossa tese, é o que a gente quer mostrar. Então, de hipótese, a gente tem o seguinte: xn em x menos a, tá? E o limite de xn indo para a. E, além disso, para toda a sequência, né? Além disso, assim, para toda a sequência que isso aqui acontece, sempre que xn tá nessas condições, a f de xn, ela é convergente. Então, o limite de f de xn vai para um certo L, tá? Então, aqui, se a gente tem isso, essas condições estão parecidas com o teorema que a gente fez. Então, se a gente tem que sempre que uma sequência em x menos a convergindo para a, é tal que o limite, né, aqui é quando n vai para infinito, porque isso daqui é uma sequência de números reais, f de xn, tá? Vai para L, a gente quer mostrar que isso vai implicar que o limite da própria f de x, quando x tende a A, existe, tá? É igual a um certo número aqui, tá bom? O teorema, a gente tem um teorema muito parecido com isso, é esse teorema aqui, olha. Limite quando f de x vai para A, se, somente se, para toda sequência indo para A, o limite de f de Zn é igual a L. Veja bem, eu até escrevi aqui, olha, igualzinho do teorema, mas nem precisa você dizer que é para um certo L. A extensão aqui é dizer que f de xn converge, tá? F de xn converge. Ressaltando aqui, por que isso é diferente, né? Porque pode ser que para uma certa xn, f de xn converge para um L e uma certa Zn, por exemplo, f de Zn converge para um certo M, tá? Mas o que a gente quer mostrar é que o limite, quando x tende a A, existe. Ou seja, que na verdade ela vai sempre ir para o mesmo ponto, tá? Como na hipótese do teorema, que é aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente provar isso daqui, o que a gente precisa fazer? A gente vai tomar, deixa eu separar aqui a parte que a gente está fazendo a demonstração em si, tá? A gente vai tomar duas sequências de pontos. Vou tomar uma certa sequência xn e uma certa sequência yn, tal que depois eu possa sobrepor essas duas sequências aqui, as duas convergindo para A. Então, essa xn eu vou chamar ela de z2n e vou pegar ela convergindo para A. Eu posso fazer isso porque A está no conjunto dos pontos de acumulação de x menos A, tá? Então, existe essa sequência aqui, tá? Aqui, ó. Tá no conjunto dos pontos de acumulações, então vai existir essa sequência aqui, xn em x menos A. E, além disso, eu pego a yn igual a z2n menos 1, que também vou pegar ela convergindo para A, essa sequência existe, porque A está no conjunto dos pontos de acumulação de x, tal que essa yn tá também aqui em x menos A. Se essa primeira aqui, né, é tal que ela converge para A, eu vou deixar aqui separado que esse aqui é o teorema, e em cima que tá as hipóteses do exercício, tá bom? E a gente tem essas duas condições, xn
y indo para A. Então, a f dela converge, tá? Por causa disso daqui, dessas duas hipóteses, tá? Xn, x menos A e xn indo para lá, para A, eu tenho que f de xn converge, por hipótese. Além disso, eu tenho que a minha yn está indo para A e yn está em x menos A. Então, também pela hipótese, a f de yn converge. Ora, mas eu tomei duas sequências distintas, tá? Tomei duas sequências quaisquer. A única coisa que eu fiz foi chamar os pontos dessa sequência de Z, 2N, e chamar os pontos dessa sequência de C, 2N menos 1 para facilitar minha vida. Agora, como essas daqui são sequências, né, que convergem para A, a própria sequência Zn, se eu tomar, ela vai convergir para A, e além disso, todos os pontos dessa sequência são tais que pertencem a x menos A. Mas veja bem, eu tenho Zn convergindo para A e tenho Zn em x menos A. Isso implica que a própria sequência Zn, por hipótese, converge. Tá? A própria sequência, na verdade, f de Zn, por hipótese, converge. Mas se ela converge, então ela vai convergir para um certo L, ou seja, limite de f de Zn é igual a um certo L, tá? Mas pode, então, duas sequências estarem nessas mesmas condições, converge para A, converge para A, em x menos A, e ir para limites diferentes, por exemplo, essa daqui está convergindo para L, essa daqui está convergindo para M? Não dá. Por quê? Porque essas duas sequências são subsequências da Zn e a própria Zn está indo para L. Então, pela unicidade do limite, essas duas sequências estão indo para L, ou seja, vale essa hipótese do teorema aqui. Limite de f de Zn vai para L, tá? Elas vão convergir para o mesmo limite. Então, não é só a palavra converge, né? O que a gente está mostrando aqui, ó, é que ela converge para um certo L, limite único. Mas o que isso dá pra gente? Isso dá pra gente que a gente está dentro das hipóteses do teorema, e isso vai implicar que o limite de f de x, quando x tende a A, aqui tem que colocar igual a um certo L, converge, existe, tá? Então, a gente está mostrando que, pelo teorema que a gente viu em sala, que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, ou seja, esse limite aqui existe, tá? Que é o que a gente queria mostrar. É isso, pessoal.